Olá, boa noite. Estamos começando o programa em off deste domingo e hoje vamos conversar com Tadeu Alencar, que é deputado federal pelo PSB de Pernambuco, integra a Executiva Estadual e também a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Comissão que está analisando se acata ou não a denúncia do Supremo Tribunal Federal contra Michel Temer. Vamos conversar a respeito do governo Temer, do governo federal e do governo estadual no programa em off que está começando agora. Tadeu Alencar, deputado federal pelo PSB de Pernambuco, que também integra a Executiva Estadual, é vice-presidente, me parece? Sim. Da Executiva Estadual, e a Comissão de Constituição e Justiça, que está apreciando essa denúncia aí do STF em relação ao Michel Temer. Boa noite, muito obrigado por atender o convite da nossa produção e estar aqui nesse domingo para conversar conosco a respeito de todos esses assuntos políticos do país. É um prazer, Mário Neto, eu quero cumprimentar a grande audiência do seu programa em off, colocar aqui à disposição para discutir os problemas que nós estamos atravessando no Brasil, uma quadra difícil da vida brasileira, que exige dos políticos uma grande responsabilidade. Portanto, eu acho que é importante, é meritório a gente ter a oportunidade de conversar sobre tantos assuntos que certamente os brasileiros, em especial os pernambucanos, têm o interesse de acompanhar. Que crise é essa, deputado Tadeu Alencar? O senhor já tinha passado por uma crise desse tipo, política e econômica no país? Não, é o primeiro mandato, Mário Neto, que eu estou desempenhando. Eu, claro, tenho uma vida pública de muito tempo. Participei do governo do ex-governador Eduardo Campos. Desde o início, entramos e saímos juntos no dia 1º de janeiro de 2007, saímos no dia 4 de abril de 2014. Portanto, eu tive a oportunidade, primeiro como procurador-geral do Estado e depois como secretário da Casa Civil, de acompanhar um momento de grande dinamismo da economia pernambucana. Enquanto o Brasil crescia a 7%, Pernambuco crescia a 10%, com empreendimentos estruturadores no nosso estado. Nós vivenciamos isso e depois disso eu fui desafiado pelo governador Eduardo a disputar um mandato. E é o meu primeiro mandato e, portanto, um mandato que nós participamos de um debate que afastou um presidente da República, que afastou o presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje está preso, e agora estamos desafiados a enfrentar esse debate com relação à denúncia que é feita contra o presidente Michel Temer. Sem dúvida, são momentos que são muito dramáticos na vida nacional, mas eu tenho certeza que tudo que está acontecendo no Brasil é a afirmação das instituições. Nós só estamos passando por isso porque o Brasil tem dado densidade à sua democracia, tem um poder judiciário autônomo, independente, um Ministério Público também funcionando da mesma forma, com muita autonomia, que tem o respeito do Brasil, e as outras instituições todas de Estado, a Polícia Federal, a Advocacia da União, os Tribunais de Contas. Portanto, apesar de todo o descrédito que hoje eu tenho consciência que a política tem da sociedade brasileira, mas é também um momento de grande esperança, porque pela primeira vez, eu acho que a grande novidade é exatamente assistir os poderosos do país tendo que prestar contas diante das leis brasileiras, sejam empresários, sejam políticos, sejam servidor público. Por isso eu acho que, a despeito de todo esse momento de desconforto, eu acho que é o desconforto do crescimento que vai fazer com que ali na frente a história possa dizer que nós passamos por um momento difícil da vida brasileira, mas que ele foi responsável exatamente por fortalecer a democracia, para que a gente tenha um país onde haja igualdade de todos perante a lei. Eu acho que esse é o grande mérito do momento que nós estamos atravessando, mas para isso a gente precisa cumprir a nossa responsabilidade e não se recusar a fazer aquilo que a grande maioria do povo brasileiro deseja em relação a esses fatos. E essa esperança, deputado Tadeu Alencar, está voltada hoje para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, em relação ao acolhimento ou não daquela denúncia do STF em relação aos crimes, ou crime que teria sido cometido pelo Michel Temer. Como é que estão esses trabalhos? Esses trabalhos já foram iniciados, né? Sim, a denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal,
pelo Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e essa denúncia, pelo menos essa primeira denúncia, porque como o pedido de investigação foi para mais de uma conduta eventualmente reconhecida como crime, porque a gente só pode dizer que houve a prática de crime depois que houver o julgamento pelas instâncias próprias, mas para essa denúncia que é de corrupção passiva, ela já foi feita, o presidente já apresentou a sua defesa, que já está de posse do relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sérgio Sveiter, que é do mesmo partido do presidente Michel Temer. E nós vamos já, a partir da semana que vem, pelo que se sabe, o relator não pretende demorar em apresentar o seu relatório. Depois que ele apresenta e lê, faz a leitura do relatório, aí nós temos aí, em 5 dias, o prazo para que a comissão se pronuncie sobre esse relatório. A nossa expectativa é que, dados os fatos que envolvem essa denúncia, vamos lembrar aqui, nós estamos aqui primeiro falando de qualquer conduta do presidente da República, mas de algo que, certamente, do ponto de vista político, é algo indecoroso, que fere a dignidade do cargo mais importante do Brasil. Você receber alguém depois do expediente, às 11 horas da noite, sem que essa pessoa sequer seja identificada na portaria do Palácio Presidencial, num diálogo que claramente fere a dignidade do cargo de presidente da República. E o desdobramento dessa visita, com o deputado Rocha Loures se encontrando com representantes do grupo JBS, carregando aquela mala de dinheiro pelas ruas da cidade, aquela imagem vai ficar por muito tempo no imaginário do nosso povo. E por isso é preciso que a Câmara cumpra o seu papel, autorize a que o Supremo receba essa denúncia, proceda a uma investigação que garanta ao presidente o direito de defesa, a plenitude de defesa, o contraditório, mas nós não temos o direito de frustrar as esperanças da sociedade brasileira ao evitar que o presidente seja investigado. Isso não é um julgamento precipitado, nós não faremos o julgamento, porque quem fará é o Supremo Tribunal Federal, pelos seus eminentes ministros, mas o parlamento tem o dever, diante da suspeição que paira sobre o cargo mais importante da República, autorizar que o Supremo receba esta denúncia, garanta o direito de defesa e, ao final, dê o seu veredicto, que ele é quem vai julgar. Agora, nós precisamos autorizar essa investigação. Precisa de um quórum elevado? Sim, são 2/3 do plenário da Câmara. 513 deputados é o conjunto, 2/3 são 342 parlamentares, homens e mulheres, que vão, de viva voz, em tempo real, ser cobrados severamente pelo seu voto naquele momento. Eu tenho a impressão que a pressão popular, a pressão da sociedade, o papel dos meios de comunicação, ao garantir que esse debate se faça como estamos fazendo agora, com toda transparência, vai cobrar severamente de nós políticos um comportamento à altura da expectativa do povo brasileiro. E minha confiança exatamente decorre desse controle social que é fundamental na democracia. O senhor certamente já teve acesso à defesa do presidente Michel Temer. Algum detalhe que tenha chamado a sua atenção em relação a essa questão toda e tudo que é colocado em relação àquele problema? Eu tive acesso à denúncia pelo crime de corrupção passiva, tive acesso também à defesa do presidente, que procura caracterizar que o Procurador-Geral da República não apresentou nenhuma prova. Isso não é verdadeiro. As provas estão postas no processo, gravações, vídeos. A delação não é o único modo de provar um crime. A lei estabelece que a delação ela está permitindo que aquele acusado de um determinado crime possa trazer evidências de que outras pessoas participaram daquele fato, e é isso que está posto ali, onde você tem o presidente da República delegando ao deputado Rodrigo Rocha Loures dialogar com o Joesley Batista para resolver os problemas que ele alegava que estava tendo na Receita Federal, no CAD e em vários outros órgãos da administração pública federal. Nos parece que, do ponto de vista do conjunto probatório, ele é suficiente não para fazer um julgamento de mérito, porque, volto a dizer, será feito no Supremo, mas para autorizar a abertura do processo, o recebimento da denúncia e o curso do processo crime, onde afinal serão produzidas todas as provas necessárias para o julgamento. Eu acho que a defesa é tecnicamente bem colocada, porque é feita por um dos profissionais e advogados mais brilhantes do Brasil.
mas sem dúvida nenhuma que ela não é suficiente para inibir a denúncia feita de modo muito consequente, com muita competência pelo doutor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Quem defende que essa denúncia seja acatada e o processo siga em frente, tem o receio. Olha, o relator é do partido do presidente. Me parece que o presidente da comissão também é do partido. Tem o plenário ainda, com a base aliada toda ali se esforçando para rejeitar isso aí. São 342 votos, é um número muito alto de votos necessários. Quer dizer, o senhor acha que é pertinente essa preocupação das pessoas que querem que esse processo vá adiante? Eu acho que, de fato, é muito elevado e é desejável que assim seja, Mário, porque nós estamos falando do afastamento do presidente da República. Então, para garantir estabilidade às instituições brasileiras, você não pode tirar um presidente por um quórum muito baixo. Então, a Constituição, sabiamente, para dar estabilidade à República, à democracia, ela exige um quórum excessivamente não, um quórum elevado. Para isso, nós sabemos que o governo vai usar de todos os artifícios para tentar barrar essa denúncia. Primeiro, essa defesa apresentada, dizendo que é uma mera ilação do Procurador-Geral da República. Que é uma palavra que está na moda agora, né? Exatamente. Ilação, a dedução, né? Aquela coisa sem fundamento. Exatamente. Recentemente, o presidente da República, falando sobre essa denúncia, de modo leviano, procurou atribuir ao Procurador-Geral da República uma possível participação num episódio em que um procurador da República depois foi trabalhar num escritório de advocacia que ajudou na delação do grupo JBS. Aquilo foi feito de uma forma muito leviana, porque o presidente não tem nenhum indicativo para dizer que o Procurador-Geral da República tinha qualquer tipo de participação em qualquer fato ilícito. Isso mostra que o presidente sai da liturgia do cargo, aliás, é um presidente que conhece... Mostra desespero, de alguma forma? Mostra desespero, sem dúvida nenhuma, mostra vulnerabilidade, mostra fragilidade. E é por isso que eu acredito que, apesar de termos um relator que é do partido do presidente, o presidente da comissão também é do PMDB, mas certamente o relator escolhido não é o relator dos sonhos do governo, porque havia nomes circulando que têm um comportamento absolutamente favorável ao governo e aí, contrariando essa expectativa, foi escolhido um deputado do partido do presidente, mas que é um advogado conhecido, um advogado que é respeitado no estado do Rio de Janeiro, e nós temos a expectativa, principalmente por conta da vigília que a sociedade passou a exercer, inclusive com os canais de transmissão ao vivo das sessões da Câmara. Não é simples, você que pretende daqui a um ano estar pedindo voto às pessoas, elas vão dizer, não, o senhor votou contra a aceitação da denúncia na Câmara, o senhor foi favorável às reformas que tiravam direitos sociais, não tem a minha confiança, não tem o meu voto. Eu acho que essa pressão popular, que é legítima, ela vai influenciar enormemente na formação de um convencimento. É claro que o governo está usando de tudo, oferecendo cargos na administração federal, liberando emendas. Essa semana, sexta-feira passada, eu participei de um debate na Faculdade de Direito, de uma audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara sobre a restauração do belo prédio da Faculdade de Direito, que está num processo avançado de degradação. A Faculdade de Direito do Recife, que é uma joia arquitetônica e que é um templo do direito e um templo da história do país e de Pernambuco. Uhum. Enquanto o presidente liberou quase 2 bilhões de reais de emendas para tentar ter o apoio dos deputados, nós precisamos de apenas 10 milhões de reais para restaurar aquela joia arquitetônica e histórica da Faculdade de Direito do Recife. Mas, a despeito de tudo isso, eu não acredito que o presidente vá conseguir formar uma maioria. Se a gente lembrar, a presidente Dilma passou por algo parecido, né? Quando ali na semana que antecedeu o seu afastamento, centenas, dezenas de deputados estavam fazendo romaria no Palácio do Planalto e da Alvorada, extraindo vantagens numa troca de favores, que é uma lástima, é uma coisa horrorosa, essa troca de favores buscando apoio político. Não funcionou com Dilma, não funcionou com Eduardo Cunha e não vai funcionar com Michel Temer, é a minha expectativa. E mais,
para complementar, se essa denúncia, porventura, ela for barrada na Câmara, a próxima que virá sobre o crime de obstrução da justiça, porque o Procurador-Geral já disse que vai promover essa denúncia, certamente terá um destino diferente se essa não for aceita já agora. E essa semana eu percebi uma movimentação de apatia da base do governo. Só tinham 2 parlamentares que eu considero fanáticos na defesa do governo, mas os grandes partidos da base do governo, nenhum estava subindo à tribuna da Câmara para defender um governo que corrói claramente a sua autoridade política. Isso vai se refletir na votação na CCJ e logo depois no plenário da Câmara. Há quem se preocupe com uma apatia também do eleitor, do cidadão brasileiro, estaria meio que anestesiado com tudo isso e não estaria reagindo a contento, né? Da forma que muita gente queria, tá? Que as pessoas estivessem nas ruas, que estivessem em Brasília, que estivessem pressionando ali em cima o Congresso, enfim. O senhor acredita que há essa apatia ou o eleitor hoje, o cidadão, ele está tomando consciência das coisas e está esperando o momento certo para reagir? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que, evidentemente, há um descrédito da classe política com a sociedade por conta, inclusive, dos nossos erros. Agora, do jeito que há muita vigarice na política, há muita gente de bem na política. Foi a política que gerou esse Estado e esse legado de uma institucionalidade forte, das instituições que estão cumprindo esse papel. Foi a Constituição de 88, feita pelos políticos. Então, fora da política, não tem solução democrática. De modo que eu acho que as pessoas estão cansadas, estão apáticas, não querem sair do seu conforto, mas estão vigilantes, né? Até porque nós vivemos um tempo novo, em que a plataforma de comunicação das redes sociais permite que tudo seja colocado em tempo real, né? O nosso comportamento, a nossa conduta, às vezes até com um grau de invasividade na vida privada, mas do ponto de vista da vigilância exercida pela sociedade, essa plataforma de comunicação da internet permite que a pessoa de casa possa ter uma participação cidadã, cívica. Eu não tenho dúvida de que isso vai... as pessoas estão acompanhando de perto tudo que está acontecendo no Brasil. Eu viajo no estado de Pernambuco inteiro, no sertão do Araripe, no sertão do Pajeú, no Agreste Meridional e Central, na Mata Norte, no Litoral Norte, aqui na região metropolitana, e eu nunca vi um grau de participação política, de opinião do cidadão comum, das pessoas lá do mundo rural, preocupadas com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista e, claro, conhece os ministros do Supremo pelo nome e conhece exatamente o que está acontecendo em Brasília e não vão aceitar um conchavo, né, das elites por cima, que sempre mudam alguma coisa para nada mudar. Eu acho que o presidente Michel Temer, que poderia ter optado por ter feito um governo com os melhores, quem são os melhores sujeitos para tocar cada área da administração federal, e fazer um governo de transição, sem mudanças profundas, apenas para a gente chegar em 18 e ter um grande debate sobre o futuro do Brasil. E ele opta por uma agenda que a sociedade não compreendeu, e fez bem em não compreender, porque ela era agressiva, era selvagem, era uma agenda para a Avenida Paulista, para o sistema financeiro nacional, mas não para um Brasil profundo, cheio de desigualdade, cheio de privilégios e que precisa ser passado a limpo. Em boa medida nós estamos fazendo isso. Bom, e até que ponto nós iremos chegar daqui a pouquinho no segundo bloco? O senhor vai responder isso para a gente. Voltamos ao programa em off deste domingo, conversando com Tadeu Alencar, que é deputado federal pelo PSB aqui do estado de Pernambuco, integra a Executiva Estadual e também a Comissão de Constituição e Justiça, que está analisando aí essa solicitação de encaminhamento de crime do presidente Michel Temer. Bom, deputado, eu perguntava no final do primeiro bloco, pela sua experiência política, bom, é o primeiro mandato, mas o senhor já tem experiência política. Pelo o seu olhar político, até onde nós vamos chegar com essa história toda? A gente chega em 2018 ainda com Temer, a gente chega com Rodrigo Maia, a gente chega com eleições diretas já, enfim, o que é que vai acontecer na sua opinião? O meu desejo, Mário, nas eleições de 14, era que Eduardo Campos tivesse sido presidente da República. Nós somos atingidos por uma tragédia que comoveu o Brasil, que está fazendo muita falta, Eduardo, nesse debate que nós estamos vivendo nesse momento. Eu falo isso para dizer que nem sempre a gente escolhe
os dramas de que vamos participar. Eduardo não se elege, nós tivemos como candidata do nosso partido, do nosso conjunto político, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma mulher que o Brasil respeita, mas infelizmente ela também não logrou êxito na eleição de 2014. Eleita a presidente Dilma Rousseff, presidenta do Brasil pela segunda vez, eu digo a você, como cidadão brasileiro, que eu torci que a presidenta pudesse fazer um segundo governo melhor do que fez o primeiro. Nós terminamos no ano de 2013 reconhecendo que aquilo que foi um momento de grande animação econômica nos dois governos do presidente Lula, com diminuição da desigualdade, com inclusão social, a presidente Dilma já não teve o mesmo talento na governança do país. Mas não porque a gente não desejasse, não votei nela, mas desejei que o governo dela pudesse suprir as necessidades e as carências, as insuficiências do seu primeiro governo. Isso também não foi possível. Nós entramos numa crise econômica que gerou, já ali no final de 2014, 2015, um contingente de mais de 10 milhões de desempregados. E aí nós vivemos tudo que o telespectador acompanhou. Chegado o presidente Temer à governança do Brasil, não fomos nós que escolhemos também. Porque não votamos em Dilma, porque quem escolheu o Michel Temer por 2 vezes para ser seu vice-presidente da República foi o governo do PT e da Dilma, porque nós nunca fomos chamados para o centro do governo. Nós participamos das campanhas. Fala nós, é o PSB. O PSB. Eu agradeço o esclarecimento. O PSB nunca foi chamado para o centro do governo. As nossas críticas sobre a condução da economia, nós nunca fomos ouvidos seriamente. Tivemos sempre um papel auxiliar, absolutamente incompatível com o nível de compromisso e de liderança política que tinha o seu então presidente, Eduardo Campos. Estou dizendo tudo isso porque nós não escolhemos esses caminhos. A cada momento tivemos que nos deparar com uma situação dramática. Agora, nós torcemos que o presidente pudesse ter feito esse governo de transição que não fez, um governo elevado que também não fez. Vários dos ministros estão sendo acusados em delações que vão ser analisadas pela Justiça e, afinal, o próprio presidente se meteu num enredo que claramente fere a dignidade do cargo de presidente da República. Não temos opção, nós estamos no nevoeiro, sem timoneiro, entramos num túnel sem iluminação, a única busca de luz é sair do outro lado. Eu não posso optar por manter o Temer na governança do país. E o que é que o senhor defende? Então? Eu defendo, primeiro, que ele tivesse a grandeza de renunciar. Nós achamos que, diante de tudo que está acontecendo, o gesto mais largo que poderia vir do presidente da República era a sua renúncia. Mas ele já disse que não renuncia, de jeito nenhum. Ele já disse que não renuncia, tem mais de 20 pedidos de impeachment por crime de responsabilidade. Um deles subscrito pelo Partido Socialista Brasileiro, que no momento próprio serão analisados esses pedidos de impeachment. Será que serão? O Rodrigo Maia disse que não tem pressa em relação a isso. Porque nós estamos diante de algo mais imediato, que é a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Essa denúncia, se ela for recebida pelo Supremo, autorizado pela Câmara, o presidente se afasta por até 180 dias. Então, o presidente da República, de forma provisória, interino, será o presidente da Câmara. Porque esse é o formato constitucional. Como a gente não tem vice-presidente, assume aquele que na cadeia sucessória é o próximo. Quem é? É o presidente da Câmara. Não é uma escolha nossa, está lá na Constituição. Agora, o ideal é que a gente não tivesse soluções provisórias. Era que o Temer ou renunciasse, ou não renunciando, e sendo recebida a denúncia pelo Supremo, que o julgamento ocorra também rapidamente, para que o próprio Rodrigo Maia, que é alguém que nós ajudamos a eleger para a presidência da Câmara, que nós temos uma relação política e até de amizade com o deputado Rodrigo Maia. Ele é muito bem quisto aqui na nossa bancada em Pernambuco, tem reconhecido o esforço do governador Paulo Câmara para fazer uma gestão dentro de um quadro desafiador, de restrições econômicas e fiscais. Ele é alguém que vem conduzindo bem os trabalhos no parlamento, dialoga com as forças que não estão na base do governo, com o PT, com o PCdoB, com a esquerda. Ele é alguém que tem uma transitividade e um diálogo político, acho que faz muito bem ao parlamento. Acho que ele equilibra bem as coisas lá dentro. Agora, não sei se o Rodrigo Maia seria a solução melhor para o Brasil, de forma provisória, é o que diz a Constituição. Agora vamos fazer um debate. Nós defendemos eleições diretas. Não já? Eleições diretas, porque achamos que, mesmo a Constituição hoje não prevendo, ela tem um processo de alteração. Nós alteramos a Constituição
quase uma centena de vezes, para tudo. Para impor um teto de gasto, para impor uma reforma da Previdência, para, às vezes, retirar direitos sociais e dos trabalhadores. Por que é que não podemos alterar a Constituição para restituir à população o direito de escolher o seu presidente? Não tem Aí assumiria no início de 2018? Mas nós temos um problema de tempo, porque evidentemente que se o Temer demorar a sair, não faz sentido nós termos 2 eleições diretas no mesmo ano, em março de 2018 e em outubro de 2018. Mas eu acho que, de todo modo, o ideal é que a gente não passe muito tempo numa solução provisória, porque nós temos um problema econômico que tem que ser enfrentado. Nós não vamos esconder a crise política em nome da economia. Não há possibilidade da economia se resolver sem resolver a crise política. Agora, se demorar uma solução provisória, 180 dias para o Supremo julgar esse processo crime. O Rodrigo fica 6 meses como presidente interino. Aí depois a gente faz uma eleição indireta lá em janeiro para ter uma direta em outubro, ou seja, não parece razoável essas soluções provisórias. De modo que não tem solução boa. Não tendo solução boa, a gente tem que cumprir a Constituição, ter sempre a participação popular acompanhando esse debate, porque a nossa defesa das eleições diretas serve, inclusive, para, numa hipótese de eleição dentro do Congresso, uma eleição indireta, ter a participação popular. O que não dá é para um acerto das elites de escolher alguém que, mais uma vez, não tem diálogo com esse Brasil profundo a quem me referi e pode vir apenas para tocar uma agenda de reformas que a população já disse que não quer no formato em que foi apresentado. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, muita serenidade, mas muita capacidade também de tomar decisões difíceis, porque o momento é muito difícil. E essas decisões serão tomadas? Porque é outro problema que o pessoal fica na dúvida. Vão ser realmente tomadas essas decisões que precisam? Por isso é que eu acho que é importante a pressão popular, a vigília social, para que essas decisões sejam tomadas. Porque muita gente, eu falo na preocupação das pessoas, é o seguinte, por exemplo, atualmente já tivemos um desmonte da Lava Jato, de alguma forma. O Aécio Neves conseguiu se livrar, pelo menos momentaneamente, daquelas denúncias todas. Enfim, e o que os críticos colocam é que a base do governo Michel Temer está se unindo, está se juntando para conseguir evitar a saída do presidente. Existe essa preocupação no país como um todo. Claro. Não, nós falamos... Diante até daquelas gravações que já eram antigas, o Romero Jucá dizendo, olha, nós precisamos acabar com isso, acabar essa sangria. Estancar a sangria. Enfim. E aí você vai vendo as peças do quebra-cabeça se montando e as coisas acontecendo da forma que estava se colocando inicialmente. Não tenho dúvida que há uma busca por diminuir o papel da Operação Lava Jato e o funcionamento livre das instituições brasileiras. Vou repetir, pela primeira vez você está... Rapidamente, só para complementar. A Procuradora-Geral da República não foi a primeira da lista tríplice. Né, que era uma tradição que vinha sendo observada. Né? Foi uma pessoa que está mais aliada ao governo Temer, vai assumir em setembro. Veja, eu me permita discordar dessa avaliação. Eu acho que há uma prerrogativa constitucional de escolha de qualquer membro do Ministério Público Federal para ser o Procurador-Geral da República. Eu acho que a Associação Nacional dos Procuradores da República, aliás, é presidida por um pernambucano, José Robalinho, filho do ex-secretário de saúde aqui do governo Jarbas, que é um grande homem público e que desempenha com altivez a sua função. Essa tradição foi celebrada por todos nós, porque na hora em que a classe escolhe uma lista tríplice, é importante você prestigiar o primeiro da lista. Mas a Constituição diz que essa prerrogativa é do presidente da República. Eu não vejo nenhum problema em você escolher o segundo da lista. E não acho, com todo o respeito, que a doutora Raquel Dodge ela seja alinhada, se diz que ela tem proximidade com o PMDB, com o ex-presidente José Sarney, com outras figuras eminentes da República. Não acho que ela deixará de cumprir o seu papel, até porque hoje não está nas mãos do Procurador-Geral da República um movimento que hoje foi abraçado e adotado pela sociedade brasileira. Não acho que tenha havido um desmonte. Agora, há uma reação daqueles que estão sendo atingidos
né? Ora essa gravação a que você se referiu de estancar a sangria, ora tentativas de minimizar a atuação dos procuradores e das instituições, mas esse movimento é muito maior do que o desejo individual de quem quer que seja. E se o parlamento imaginar que vai frear a Operação Lava Jato, já não deu certo com todos aqueles que já estão cumprindo pena e não dará certo, porque hoje esse é um patrimônio inestimável da democracia brasileira, seguir em frente, fazer com que tenha igualdade de todos perante a lei. Não sei se nós vamos conseguir fazer com que essa denúncia seja finalmente autorizada pelo parlamento. Agora, as tentativas do governo e de membros do parlamento de dar suporte a esse governo contra o desejo. Vamos lembrar que hoje o governo Temer, por aferições recentes do Instituto Datafolha, tem apenas a aprovação de 7% dos brasileiros. 7%. Já era baixa e se tornou ainda mais baixa. Está no volume morto a aprovação. Imaginar que o sujeito que o ano que vem vai botar a cara na televisão para pedir voto e vai imaginar que as pessoas vão esquecer como ele se comportou, é imaginar que nós estamos vivendo uma democracia que não tem transparência, que não tem o acompanhamento da cidadania brasileira. Eu tenho convicção que todos os esforços que intencionam ou diminuir a Lava Jato ou fragilizar esse movimento pelo combate à corrupção, pela afirmação da ética republicana, eles não vão ser exitosos exatamente porque tem uma consciência cada vez mais crescente, inclusive dentro do parlamento, de que é preciso dar curso a esse movimento de renovação da política, de afirmação de uma democracia republicana e de que a ética é um valor que deve ser celebrado por todos. Eu acho que aqueles que imaginam que isso vai ter algum tipo de retorno, liberação de emendas, cargos na administração pública federal, até a véspera em que você vai ter essa votação, aí você vai ver um movimento de migração. E essa turma, tem uma parte lá do Centrão, só para arrematar, que ele vive disso. Ele gosta de quando um presidente da República fica sangrando, que é uma forma, são pescadores de águas turvas, porque eles vão extrair tudo que puderem extrair e depois vão votar do jeito que acham que vão tirar proveito político disso, dividendos políticos. Então não tenho dúvida de que nós vamos se surpreender e pela apatia da base do governo, a semana que passou, eu acho que está crescendo muito o movimento para derrubar o presidente Temer. Essa colocação que o senhor fez é uma inversão de valores, né? Porque a função do cargo ali do político é do eleitor, é do cidadão, é ele quem coloca, é ele quem tira. E há uma inversão hoje de valores, o político assume o poder e toma conta do poder e acabou-se. Toma conta da função, do cargo ali e acabou-se. E se esquece do eleitor, esquece do cidadão. Quer dizer, passa a usufruir daquela função para legislar em causa própria, enfim, quer dizer, não sou generalizando, mas a gente vê muito isso. E o senhor falou desse centrão aí que negocia essa... Em qualquer governo. Isso aconteceu com a presidente Dilma. Tinha ministro do seu governo que até o sábado não teve solução de continuidade. Até o sábado anterior ao 17 de abril, integrava o ministério da presidente Dilma. Na segunda-feira já estava acertado para ocupar ou o mesmo ministério no futuro governo ou o mesmo ministério. Então, é lamentável, é uma realidade que a gente lida com ela. Agora, a democracia tem seus remédios, como é o povo que põe, é o povo que tira, porque não tem coisa mais antiquada do que imaginar que uma representação que você recebe, uma delegação que lhe é dada, que lhe é outorgada pelo povo, que você pode fazer qualquer uso dessa delegação. Isso não é um patrimônio seu, você não faz. Quando você recebe uma procuração para dizer, não, você está autorizado a transferir aquela casa para o patrimônio de alguém. Você não pode transferir para um patrimônio de um terceiro que não foi aquele indicado naquela procuração. É um mandato que comporta limites. Você não pode agir ao seu bel prazer. Né? Tem que ter uma delegação do povo para agir de forma séria, responsável, votando da forma como deseja quase 100% da população brasileira. Se a gente não tiver a clareza dessa sintonia com o humor da população, nós vamos ser cobrados severamente e é bom que assim seja. Até porque a gente observa isso de forma clara na divisão dos partidos. O PSDB está dividido, o PMDB está dividido, o PSB está dividido também, né? Em relação a essas decisões, ao que fazer, a que rumo tomar, que lado tomar. Então, certamente, o senhor acredita que isso, no final das contas, vai ser positivo para ver e separar o joio do trigo? Eu acho que sim. Eu acho que
Nós estamos, para falar do PSB, é bom a gente falar do nosso partido, para não ficar dando pitaco no partido dos outros. O PSB é um partido que tem 70 anos de história, que já foi presidido por João Mangabeira, por Miguel Arraes de Alencar, por Eduardo Campos e por muitos outros que sempre tiveram inestimáveis serviços prestados ao nosso país. É um partido que tem grande identidade com as lutas populares pela redemocratização, pela defesa da Petrobras lá na década de 50, pela afirmação de um modelo econômico que seja inclusivo, que respeite a natureza, por um desenvolvimento que seja para todos. Chega de crescimento que só aproveita alguns. Esse país tem uma concentração de renda escandalosa. O PSB teve muito dividido nessas reformas, por exemplo, metade votando favorável a elas e metade votando contra. Hoje, com relação ao governo Temer, eu ouso dizer que nós estamos virando o jogo. A direção da Executiva Nacional sinalizou que a gente precisa botar o PSB no leito próprio de uma força progressista de defesa dos melhores interesses da nação. Isso vai fazer com que essa posição de defesa do governo seja cada vez mais minoritária e isolada, porque não combina com a história do PSB. Então, nós temos que ter unidade, vamos lutar pela unidade partidária, mas uma unidade que em torno dos princípios e dos valores que orientaram a nossa caminhada, que vem de muito longe e, se não tiver cuidado, não vai tão longe quanto a gente deseja que vá. Mas eu tenho a impressão que o PSB vai dar uma demonstração de que volta ao curso natural, onde sempre correu, que é ao lado das forças progressistas. E a gente vai continuar falando agora mais especificamente sobre o PSB, sobre o estado do Pernambuco, no terceiro e último bloco do programa Em Off de hoje. Bom, chegamos a essa última etapa do programa Em Off deste domingo, conversando com Tadeu Alencar, que é deputado federal pelo PSB de Pernambuco e integra também o Executivo Estadual e a Comissão de Constituição e Justiça, que está analisando aí se acata ou não essa denúncia contra o presidente Michel Temer em Brasília. Bom, vamos puxar um pouquinho para o estado de Pernambuco, PSB aqui no estado. Como é que o senhor avalia hoje a situação do partido no nosso estado? Eu acho que o PSB em Pernambuco sempre teve uma participação muito expressiva na vida política do nosso estado. Pernambuco é um estado que tem uma tradição política muito forte. Desde priscas eras nós temos uma tradição de insurgência que lutou contra as opressões da tirania da monarquia. Nós estamos no ano dos 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817, onde nós demos lições de bravura, de altivez e de busca de um modelo político republicano, 5 anos antes da própria independência e 72 anos antes da proclamação da República, o que mostra que esse é um Estado que sempre deu grandes exemplos de compromisso com o Brasil. E o PSB é um partido que aqui em Pernambuco, pela figura de Dr. Arraes, que foi 3 vezes nosso governador aqui de Pernambuco, depois de Eduardo, que foi governador 2 vezes, sempre com a grande capacidade de juntar, no caso de Eduardo, a matriz política de onde vinha, de compromisso com os mais pobres, de combate às injustiças, mas associando a essa matriz política uma extraordinária capacidade de gestão. Eu pude acompanhar de perto o trabalho do governador Eduardo Campos e pude ver como ele se dedicava a trazer empreendimentos para o Estado, a gerar emprego, como ele brilhava os olhos quando ele fazia algo como Mãe Coruja, ou o programa Ganhe o Mundo, que manda pessoas escolhidas por mérito, Mário. Não era indicação de deputado ou de vereador, do que fosse, de lideranças políticas, escolhidos os 2 melhores alunos de língua estrangeira das mais de 1.000 escolas públicas de Pernambuco, encaminhados para a Nova Zelândia, para a Espanha, para a Argentina, para o Chile, para o Canadá, para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que não é apenas um curso de línguas no estrangeiro, mas é a consciência de que a educação é um elemento potencializador de transformações profundas na vida de alguém. E o nosso Brasil está do jeito que está porque nunca apostou seriamente na educação. Nós saímos, no governo de Eduardo, do 23ª posição, 21ª na educação do ensino médio para ser o primeiro. Isso é resultado dos investimentos políticos e financeiros que foram feitos na educação. Então, tudo isso gera uma grande sinergia com a sociedade.
Eduardo era um cara que discutia com investidores estrangeiros. Eu o acompanhei uma vez, uma viagem em Washington, para discutir com o presidente do Banco Mundial. A princípio, desconfiado com aquele governador de um estado pobre do Nordeste, quando ele começou a falar de gestão, do que ele estava conseguindo fazer em Pernambuco, o presidente do Banco Mundial ficou encantado com o nosso estado. Nós ganhamos prêmios internacionais, vários, sobre a atuação do governo. Estou dizendo tudo isso para dizer que o PSB, que era representado por Eduardo, tem uma história em Pernambuco. E esse legado de fazer transformações na educação, no número de escolas técnicas, na multiplicação de uma rede pública de saúde, com UPAs, com 3 hospitais aqui na região metropolitana, o Hospital Mestre Vitalino em Caruaru, recebeu o nosso conjunto político essa responsabilidade de dar continuidade. O nosso governador Paulo Câmara, que atravessa o momento econômico mais difícil dos últimos 100 anos no Brasil, vem conseguindo colocar em funcionamento todos esses equipamentos públicos que foram criados no governo de Eduardo e pelo seu próprio governo. Não é fácil. Além do mais, com as contas em dia, pagando os servidores públicos, aparentemente é uma coisa simples, é uma obrigação, claro que é uma obrigação, mas muitos estados ricos do Brasil não estão pagando seus servidores. Por que será? Não estão com as contas em dias. Por que será? Então, eu acho que o governador Paulo Câmara, que era um técnico, que era um homem que foi secretário de Fazenda, foi secretário de Administração, de Turismo, ele pôde dedicar-se esses 2 anos com muita concentração, com muito senso de responsabilidade, a trabalhar fortemente para manter Pernambuco de pé, como ele costuma dizer, e acho que conseguiu. Nós temos um desafio na segurança pública, não é um problema de Pernambuco, nós temos o Pacto pela Vida, que precisa de adaptações, de investimentos, mas nós temos uma política pública liderada pelo próprio governador. Eu não tenho dúvida que os índices de violência em Pernambuco vão diminuir fortemente. E o PSB é um exemplo disso. É um partido que tem compromissos sociais, que está aberto aos novos institutos, a novas parcerias, a modelos de gestões que faça mais com menos, pensando nos mais pobres, porque essa é a marca que sempre nos guiou, com uma esquerda, um partido progressista que olhe para frente e não que fica olhando para trás, maldizendo as coisas que não puderam ser feitas. Eu acho que o governador, para mim, ele terá o reconhecimento a seu tempo, de que foi um bom governador diante de uma conjuntura econômica adversa e ele soube navegar. Agora mesmo essa demonstração foi claramente materializada, explicitada com as cheias aqui na Mata Sul do Estado, quando ele, mais uma vez, aprendendo com o que a gente já tinha feito em 2010, porque o Palácio das Princesas se transformou num grande acampamento de todas as secretarias para responder às demandas das cheias da Mata Sul. Aí se diz, não, porque não fez uma barragem ou outra. Ninguém nunca discutiu a criação de barragens na Mata Sul. Foi o governo de Eduardo que projetou essas barragens e conseguimos fazer a principal delas, que em pouco tempo ela já acumulou mais de 80 milhões de metros cúbicos. Se não tivesse a barragem de Cerro Azul, essa água toda tinha coberto as cidades da Mata Sul. De modo que o PSB espelha esses modelos de gestão que lidam com conjunturas adversas, mas consegue fazer as coisas, gerar bons frutos para a sociedade, e é exatamente essa capacidade, uma capacidade também de juntar, que vai fazer com que a gente tenha sempre essa marca e essa simbologia da democracia com liberdade, de busca por justiça, que são as marcas do PSB. Alguns analistas colocam que o governador Paulo Câmara pode ser um grande administrador, tal, mas não teria tomado gosto pela política. Tanto é que praticamente não aparece, não dá satisfação, enfim. Não atende aos chamamentos da imprensa para conversar a respeito de assuntos, às vezes polêmicos, enfim. E a gente sabe que o Miguel Arraes foi um grande líder, o Eduardo Campos foi um grande líder que juntava forças que eram opostas, inclusive, conseguia juntar essas forças, tinha uma oratória muito boa. Hoje não estaria faltando ao PSB aqui em Pernambuco um líder que fizesse essa função que foi tão bem feita pelo Arraes e pelo Eduardo Campos? Olha, eu penso que esses analistas ficam desejando que o governador Paulo Câmara tenha uma identidade com o governador que ele antecedeu. Eu acho que Eduardo era um homem que tinha um brilho muito especial,
juntava essas duas matrizes da gestão política, da gestão administrativa, mas eu acho que não é razoável essa comparação, porque cada um tem o seu estilo. O que é importante é o governador Paulo Câmara está cumprindo a sua tarefa, a sua responsabilidade de governar Pernambuco? Eu acho que sim. Você não vê Paulo Câmara deslumbrado com o exercício do poder, é um homem concentrado no seu ofício. Ele mostra claramente compromisso com os pernambucanos, tem as mesmas preocupações de descentralizar o desenvolvimento, portanto é um homem que anda no interior do estado, conhece ali também as dificuldades dos arranjos produtivos locais. Nós estamos vivendo um 6º ano, quase o 7º ano de estiagem, além da crise econômica. Então não é uma conjuntura fácil e ainda assim ele se saiu bem como governante. Né, e faço a ressalva da segurança que nós vamos enfrentar, temos ainda 1 ano e meio. Tenho a impressão que ele vai chegar no ano que vem com todos os seus compromissos dentro dos limites fiscais que também estão postos cumpridos. Ele não pode fazer aquilo que a conjuntura econômica não permitiu. Mas nesses 2 anos e meio de governo, ele já fez 2 bilhões e 800 milhões de investimentos. Então é uma coisa notável e o estilo dele, que é mais calmo, que é mais recolhido, diante aquela efusividade de Eduardo, não é um defeito, é uma diferença. Uma diferença que eu acho que não leva a querer se imputar a ele a pecha de que não é político. Você imaginar... Mas não é a diferença que pode prejudicar? A gente observa hoje as pesquisas de intenção de voto, que não colocam o governador Paulo Câmara liderando, mesmo estando à frente do governo, com a máquina toda, enfim, não lidera as pesquisas. Veja, eu não costumo contraditar pesquisas, porque eu acho que primeiro elas refletem um momento estanque, um momento ali que depois pode mudar. Né? Quantas vezes se dizia que um dado governante, nós vivemos isso na eleição de 14, o senador Armando Monteiro estava com uma maioria percentual enorme, durante vários meses ficou liderando as eleições de 2014, no entanto o resultado lhe foi adverso. E se Paulo Câmara tem um estilo diferente do de Eduardo, que a gente sempre deseja que os nossos representantes tenham o estilo que a gente gostaria que eles tivessem, mas cada um tem a sua natureza, o seu estilo. Eu acho que Paulo Câmara está cumprindo bem a sua tarefa de governante e não tenho dúvida que ele será reconhecido como um grande governador e será, mais uma vez, reconduzido à governança do nosso estado. Acho, inclusive, que também, se você olhar na oposição, porque se for para comparar Paulo Câmara com Eduardo Campos, vamos comparar também os candidatos da oposição. Eu não vejo nenhum deles, nem os que estão postos hoje, nem os que se arvoram querer ser, e é legítimo que queiram ser, nenhum arrasa quarteirão, com todo respeito, tenho amigos na oposição e convivo bem com isso. Mas não acho que nós temos um governador que não é político e que na oposição é cheio de pessoas com carisma extraordinário, não é o que se põe. Por isso eu acho que vai pesar a capacidade de gestão e o estilo de homem simples, de classe média, dedicado a seu ofício do servidor público. Paulo Câmara, que não sendo político, se saiu, no meu modo de entender, e eu acho que será o modo de entender da maioria da população pernambucana, de modo muito proficiente, de modo muito generoso, com a tarefa que recebeu dos pernambucanos. E como se analisa, então, essas divergências internas no PSB aqui do estado de Pernambuco? Eu acho que as divergências existem, nós não podemos esconder as divergências. Elas são normais e nós vamos ser cobrados pelas nossas posições. A gente procura seguir os valores do nosso partido e acho que todo mundo deveria procurar seguir esses valores. Mas essas diferenças também sempre existiram no partido e depois de uma ebulição, de um debate muito intensivo, você tem ali a unidade feita em torno das questões centrais. Eu não tenho dúvida, nós vamos ter o Congresso Nacional do nosso estado, do nosso partido, em outubro, 11, 12 e 13 de outubro. Serão 3 dias em Brasília em que nós faremos o nosso Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro. A despeito dessas diferenças, eu tenho a impressão que vai terminar uma grande unidade, porque a gente tem consciência da nossa responsabilidade. Você não perguntou, mas eu faço questão de me referir ao grupo político liderado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que é o senador da República, eleito com o nosso apoio, com o apoio de Eduardo, de Paulo Câmara, que tem um filho que é ministro de Estado, que tem o prefeito de Petrolina, cidade das mais importantes de Pernambuco, portanto, tem um grupo político de muita força
E o conjunto político do senador, não tenho dúvida que estará junto conosco para reeleger Paulo Câmara governador de Pernambuco, porque, dada a importância desse conjunto político, do papel que o senador sempre exerceu nas campanhas do nosso conjunto, nós estaremos juntos, eu não tenho dúvida disso. O senhor falou na questão da Executiva Nacional, que vai estar reunida em outubro, em alguns meses, e há uma divergência grande também na Executiva Nacional. O que se diz nos bastidores é que o PSB de São Paulo quer tomar as rédeas da presidência do partido, que sempre foi de Pernambuco, né? Pelo menos nas últimas gestões, era de Pernambuco. Tem hoje o Carlos Siqueira à frente, que é pernambucano. Como é que o senhor analisa essa questão, essa divergência internacional do PSB? O PSB de São Paulo vai realmente tomar as rédeas do partido? Eu acho que o partido está sendo bem conduzido pelo nosso presidente Carlos Siqueira. Ele que era alguém que era da burocracia do partido, de repente, com o desaparecimento de Eduardo, ele recebe a tarefa de conduzir o partido num momento difícil, com todas essas crises éticas, políticas, econômicas que estamos atravessando, e ele se conduziu bem. Eu acho que ele conduziu o partido com muita habilidade de manter essas diferenças sob um determinado controle, e acho que vai prevalecer esse entendimento ali no Congresso Nacional do partido, porque se Márcio França for aquele que o partido no seu conjunto entender que deve presidir o partido pelos próximos anos, não tem nenhum problema. Eu acho que ele só consegue isso com o apoio de Pernambuco. Pernambuco não é forte sem o apoio de São Paulo e de outros estados, nem São Paulo é forte sem o apoio de Pernambuco. Então eu acho que o resultado, seja Márcio França, seja Carlos Siqueira, seja um terceiro, será fruto de um debate interno que será intenso. Nós vamos realmente ter um grande enfrentamento para que depois nós caminhemos em busca de uma unidade que será perseguida, tenho certeza, pelo nosso conjunto de Pernambuco, pelo governador Márcio França e pelo Carlos Siqueira também, que jamais foi um obstáculo a essa unidade. Eu digo isso porque o Carlos Siqueira entrou em confronto direto até com o próprio Fernando Bezerra Coelho, por conta do Fernando Filho estar no governo Temer, enfim, me parece que abriu um processo interno dentro do partido. E como é que está essa questão hoje? Vai se conseguir, nessa reunião em outubro, vai se conseguir amenizar, parar essas arestas todas? O que está acontecendo no partido é o seguinte, o partido resolveu cuidar dos valores históricos que sempre lhe orientaram. Uma pauta trabalhista que eu acho que o PSB nunca se recusou a discutir reformas, mas sempre quis fazer um amplo diálogo sobre coisas que mexem com a vida das pessoas. A gente sempre teve muito cuidado com isso. E dessa forma resolveu firmar posição contrariamente à reforma da Previdência e à reforma trabalhista, porque eram reformas que tiveram o signo do rolo compressor, não se queria discutir as questões em profundidade, e houve um sentimento de que no formato em que as reformas foram apresentadas, elas não vinham ao encontro dos valores partidários e do sentimento da grande maioria da população, e resolveu fechar a questão contra elas. E os parlamentares que votaram a favor dessa proposta tiveram dos segmentos do partido, tem o segmento de mulheres, tem o segmento da juventude, tem o segmento da negritude, tem o segmento LGBT, tem uma série de segmentos que cobraram desses parlamentares. É um partido que existe de verdade, não é um mero acordo de lideranças de cúpula que resolve a vida partidária. Esses segmentos questionaram, esses parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista, os dirigentes que tinham recebido do presidente Carlos Siqueira a direção partidária em 4 estados, o Ceará, o Mato Grosso do Sul e Roraima, tiveram essa direção retirada, porque é um gesto de confiança, são direções provisórias. Então você vota contra a direção do partido e ainda fica na direção do partido no seu estado, né? Então isso também terminou colocando um problema para o ministro das Minas e Energias, o ministro Fernando Filho, que foi o nosso líder antes de ir para o ministério, mas quando foi, ele já não foi por uma decisão partidária, foi até da maioria da bancada, mas não foi da direção do partido, que resolveu não indicar nomes. Por que não queria indicar nomes? Para exatamente ter a sua independência e sua autonomia preservada.
O que fosse de interesse do país teria o apoio do partido. O que não fosse, a gente queria ter autonomia para divergir e discordar como está acontecendo agora. Então o ministro já não foi indicado pelo partido e naturalmente não permanece representando o PSB, porque foi um convite pessoal feito ao ministro Fernando Filho e as demais questões serão tratadas de forma muito criteriosa e respeitosa, porque é um parlamentar que tem o nosso respeito e o nosso bem-querer, e é um ministro competente e reconhecido pelo seu trabalho à frente do Ministério. Deputado Tadeu Alencar, quando a conversa é boa, ela passa rápido, nós terminamos aqui o nosso tempo. Queria esse último minuto, porque o senhor se dirigisse aos nossos telespectadores, essas pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa até esse momento, com a sua mensagem final. Eu quero agradecer a oportunidade aqui de ter estado conversando com vocês sobre tantos assuntos desses momentos difíceis que estamos vivendo no Brasil. Apesar de parecer que tem uma crise profunda da qual nós não vamos sair, eu deixaria aqui uma mensagem de esperança, de afirmação da democracia, da ética na política e do resgate da política como instrumento de transformação. Tem muita gente séria na política e é por isso que você, que às vezes fica descrente, deveria pensar e sempre na hora de votar saber que essa é uma representação que vai tomar decisões importantes por você. Fiquem certos que lá na Câmara Federal vamos representar bem Pernambuco, sempre em sintonia com o sentimento da sociedade, que é o que nos cabe como representante do povo brasileiro e de Pernambuco. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Agradeço também a sua participação até esse momento conosco. Um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.